Boa tarde a todos. Antes da gente dar início ao nosso debate, que tem como título Conjuntura Política e as eleições no segundo turno, só dar um aviso, principalmente aí para os docentes e funcionários e alunos também da Unicamp. Dia 30, quinta-feira da semana que vem, termina o prazo de contribuições para a reforma dos estatutos e regimento da universidade, que é uma coisa importante que está acontecendo na universidade e precisa participar. Nós temos como convidados para esse debate o professor Ademar Ribeiro, do Instituto de Economia, o professor Álvaro Bianchi, do IFCH, e o professor Márcio Póstumo, do Instituto de Economia. O formato do debate, a gente vai passar a palavra para os nossos convidados 10 minutos, para eles fazerem as suas considerações iniciais, sua fala inicial. Depois nós vamos ter um bloco de 5 perguntas, Tem uma urna aí com perguntas escritas, onde a gente vai sortear 3 dessas perguntas, depois abrir uma pergunta para o plenário e uma pergunta que está sendo transmitido, e agradecer ao Júnior aí, que está filmando e transmitindo ao vivo esse debate, tá certo? E a gente, então, pergunta para, na hora da fala do plenário, um minuto. Essas perguntas são direcionadas aos 3, Então, mesmo que ela seja mais dirigida a um, todos vão ter a oportunidade de responder a mesma pergunta. Só como uma observação geral e final, que nesse tipo de debates, às vezes, costuma ser acalorado, e uma participação mais ativa do plenário, nós vamos tomar a seguinte atitude. Durante a fala de um dos convidados, se houver manifestação favorável à fala dele, o tempo dele será contado corrido, sem desconto. Se a manifestação for contrária, impedindo que o palestrante fale, ele será descontado, esse tempo da manifestação do plenário, tá certo? Para que a gente possa ser justo. Ou seja, manifestações aconteçam depois da fala, certo? Aí a gente consegue fazer um debate mais qualificado, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos passar a fala aos nossos convidados. O primeiro vai ser o professor Ademar, depois o Bianchi e depois o Márcio. Tá? Bom, boa tarde. 10 minutos. Tá? Aqui, ele vai deixar meio aqui. Assim, isso é bom. Aí você pode... Eu ia pôr o meu relógio, mas... Você deixa meio mais... Pode pôr o cronômetro aí. Bom, boa tarde a todos. Fico feliz em estar aqui para discutir com vocês nesse momento particular do Brasil, as vésperas da eleição. Eu iniciaria dizendo o seguinte: eu vi outro dia, recebi outro dia no e-mail um e-mail da posição do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, dizendo por que razão ele votaria na Dilma, E aí uma lista de 30 pontos, 31 pontos. Não sei se alguém viu essa lista, mas enfim. E dessa lista aqui eu também concordo, só que votaria no Aécio, pelas mesmas listas, pelas mesmas razões, tá certo? Como aliás, isso foi um colega meu do IE que me passou, o Antônio Márcio. Então, pelas mesmas razões que o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães votaria na Dilma, eu votaria vou votar no Aécio. Bom, eu não vou ler as 31 pontos aqui, mas são coisas de desejos de todos, Desejos de todos. Aumentar emprego com carteira assinada. Vou falar dos mais importantes: controlar a inflação sem prejuízo do desenvolvimento, salário mínimo aumentar, eliminar a pobreza, mortalidade infantil, analfabetismo funcional, tal.
investimento, aumentar os investimentos, reduzir a violência, homicídio, mas praticamente não há nenhum ponto aqui que alguém possa discordar, certo? E que nenhum candidato a presidente não assine embaixo. Bom, então esse tipo de colocação é um tanto estranha, né? Porque é preciso ir mais nos específicos, né? Esse é um desejo de consumo, todo mundo quer isso. No entanto, eu vou questionar aqui a capacidade do governo Dilma, se reeleito, de realizar alguma das coisas, essa lista de desejos aqui. Porque essa lista de desejos, a começar pelo crescimento econômico, né? Sem crescimento econômico sustentado, né? Vou distinguir aqui entre crescimento econômico sustentado e sustentável, para não complicar. Sustentável inclui o meio ambiente e tal. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o meio ambiente também. Mas sustentado significa uma taxa de crescimento mantida por um investimento, uma taxa de investimento com proporção do PIB razoável, não é? A meta, inclusive, do próprio governo Dilma e outros é chegar a 25% do PIB, investimento, né? Não tem sido atingido isso, não chega nem a 20% do PIB a taxa de investimento. Portanto, não há como ter uma taxa de crescimento razoável, 3, 4% ao ano, sustentada durante 10 anos, ou mais, enfim, sem uma taxa de investimento que seja pelo menos 25% do PIB. Bom, quais as dificuldades que eu vejo e por que eu acho que o Aécio conseguiria isto e a Dilma não? Né? Em primeiro lugar, porque existe um problema, um problema de gestão de projeto, um problema dos investimentos realizados. Vamos ver, o que está sendo realizado como investimento, o que esse investimento se traduz concretamente em investimento real. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, o PAC, nas prioridades do PAC 2, 90% das metas não foram atingidas. Simples. 90% das metas, quase 90% das metas do PAC 2, dos 11 projetos, não foram atingidas. E se o forem, que em algum momento serão, vão custar 2 vezes mais ou mais. E aí eu não estou falando aqui de corrupção não. Isso eu não sei. Não sei quanto tem aí envolvido em corrupção. Eu estou falando de gestão. Atraso de obras, projetos, coisas que têm que ser refeitas porque foram mal executadas. Atrasos, enfim, por causa de atrasos, degradação de material exposto ao tempo, etc, etc. Eu digo assim, eu não estou dizendo que o governo Dilma, seja o único responsável por esse tipo de coisa. Aqui na Unicamp, se vocês olharem, todos os prédios em construção aqui, todos têm problema. É uma coisa inacreditável, isso é um problema brasileiro. Todos têm problema e vão custar muito mais por um problema de picaretagem na gestão. Picaretagem é uma palavra genérica, mas assim, má gestão, incompetência, serviço mal feito. Muito bem, então, estou dando aqui uma dose, não é uma coisa exclusiva do governo Dilma, mas do governo Dilma, esse problema de gestão tem sido gravíssimo. Gravíssimo. Então, a taxa de investimento que é responsável, que a parcela da taxa de investimento, formação bruta e capital, investimento em infraestrutura, que depende diretamente do governo, de investimentos em obras públicas, etc., a taxa de investimento real tem que ter, tem o desconto que tem que se dar. A taxa de investimento nominal é algo que há que se calcular, mas é muito grande. Então, dos 18% ou 19% que foram investidos em relação ao PIB, declarados como investimento, há que se descontar aí esse custo de má gestão. Né? Custo de má gestão. Bom, então começa daí. Dificuldade demonstrada cabalmente desse governo de gerir, tocar investimentos
Sem contar o fato de que os investimentos foram aquém do necessário, porque a prioridade desde o governo Lula anterior foi a expansão dos gastos correntes. Não houve prioridade em investimento produtivo. Bem, e nesse sentido, bom, e a situação da economia de maneira geral está complicada, não só por causa da crise externa, jogar a culpa toda na crise externa não é correto, porque na verdade todos os países que foram afetados pela crise estão saindo melhor que o Brasil, vizinhos inclusive, etc. E nós estamos com um agravamento, né, do déficit de transações correntes, que em 2002 foi de 7,6 bilhões, agora estamos com um déficit de transações correntes de 81 bilhões de reais, passou, portanto, de 1,6% do PIB para 3,6% do PIB. Em 2002 havia apenas necessidade de 7 bilhões e meio de recursos financeiros, investimentos diretos e fluxos de capital para fechar as contas. Agora a entrada está em 73 bilhões, né, para fechar as contas públicas, né, as contas do déficit de transação corrente. Então, uma situação muito mais delicada. A perda de dinamismo das exportações, a indústria encolheu. Já 8 minutos? A indústria encolheu, isso é uma coisa importante, a indústria encolheu de 17% do PIB, nesses últimos 10 anos, para 13% do PIB. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, nos Estados Unidos é menos que isso ainda, tá certo? Na França é menos que... Na França chega a 11% só do PIB a indústria, algo assim. Mas são países que já estão numa fase pós-industrial, ou seja, o setor de serviços é um peso muitíssimo maior na economia, certo? O Brasil está chegando a uma relação indústria-PIB de países desenvolvidos, super desenvolvidos, sem selo. Então isso significa simplesmente uma perda de dinamismo, de competitividade da indústria brasileira, né? Não é preciso dizer tampouco que a política de campeões industriais seguidas pelo BNDES foi um fracasso absoluto. O Brasil é campeão em boi, certo? Dependendo do BNDES, campeão em boi, campeão, né, no setor primário. Então, portanto, nós temos um problema estrutural muito grave. A retomada dos investimentos, a retomada do crescimento, irá depender não só de uma melhor gestão do governo, melhor, enfim, competência do governo em gerir investimentos que vão depender do governo e deverão ocorrer muitos investimentos dependendo do governo, como também, né, conseguir formular, atrair capital privado, né, seja através da formulação de as parcerias público-privadas, e em geral capital de investimento direto, etc. Ou seja, criar um ambiente de negócios suficientemente atrativo. Isso implica confiança. E eu acredito que essa confiança não vai ocorrer da maneira adequada. Bom, vou parar por aqui, depois eu devo... Obrigado, Ademar. Agora... Palavra com o Álvaro. Só ver se não ficou ligado aí que dá reverberação aí. Boa tarde. Todos, gostaria de agradecer o convite, parabenizar a iniciativa, uma oportunidade importante para discutirmos coisas que não vêm sendo discutidas a rigor no debate eleitoral. O tema proposto é bastante simples, é a conjuntura política e o segundo turno. Eu, particularmente, tenho uma posição neste segundo turno que não é favorável a nenhuma das candidaturas existentes. Mas eu não estou hoje preocupado em defender uma posição favorável a um voto nulo, mas eu vou construir um argumento aqui que é compatível, a meu ver, uma análise da conjuntura presente, que é compatível com esta posição.
A impressão que dá, às vezes, quando nós olhamos o debate eleitoral, é que não se trata de uma eleição para a presidência da República e que estamos escolhendo algo assim como o síndico de um prédio. Não pode ser que o tema principal do debate seja a capacidade de gestão de um e de outro. É muito pouco para decidir o voto a respeito. Até porque, como quem administra prédio sabe, gestão pode ser terceirizada. E, de fato, ela é muitas vezes. A questão fundamental aqui, eu tenho a impressão, deveria ser discutir projetos. E aqui nós entramos em um terreno bastante movediço. Nós estamos às vésperas de eleições presidenciais incertas. E o primeiro turno já caracterizou, por um lado, a incerteza que está posta nesta eleição, mas também o nível de polarização política ao qual se chegou. A primeira vítima dessa polarização foi, a meu ver, a qualidade do debate eleitoral, do debate político. Foram retomados e reatualizados velhos temas do pensamento político dualista brasileiro. Não, por acaso, um historiador do pensamento político do século XIX escreveu num artigo recentemente no jornal o Globo dizendo: olha, isso aqui está parecendo duelo entre Lusíadas e Saquaremas. Isso aqui parece debate político do século XIX. Os temas da ordem e do progresso, do agrarismo e do industrialismo, da conservação e da mudança, da dependência e do desenvolvimento, aqueles temas políticos, aqueles temas que marcavam o debate político em dois campos antagônicos, e apenas dois, e mutuamente excludentes, até a década de 80 do século passado, foram retomados e reprocessados. Mas de uma maneira muito estranha. Agora como num jogo de espelhos, porque ambas as candidaturas se identificam com a promessa do progresso, da mudança e do desenvolvimento. Um conflito sem oponentes. As razões para esse jogo de espelho podem, a meu ver, ser encontradas na adesão ou na simples adaptação, é verdade, de ambas as candidaturas às determinações fundamentais de um regime de acumulação predominantemente financeiro. Embora existam evidentes diferenças com relação aos modos de regulação, ou seja, com relação aos objetivos de curto prazo e aos ritmos, como deve se dar este processo de acumulação, partilha-se uma orientação estratégica comum. Evidentemente, é que nos termos do debate político, isto é improdutivo. Ou seja, reconhecer uma estratégia comum implica em confundir as duas candidaturas. E é isto que ambas não querem fazer. Daí a demarcação, justamente nos terrenos da tática, dos ritmos, dos modos, entre as duas candidaturas. Daí que temas absolutamente secundários, como a capacidade de gestão de um e de outro, ou este jogo de planilhas Excel e de gráficos gerados no PowerPoint, que nós vemos todos os dias nas redes sociais, nos fazem fazer crer que haveria dois projetos em disputa. Pode haver duas maneiras de conceber a conjuntura, duas maneiras de orientar as políticas de curto prazo, mas não há duas estratégias diferentes em confrontos uma com a outra. Talvez isso se expresse da melhor maneira nas escolhas do comando da economia. Bem, é sabido que Aécio Neves quer trazer de volta Hermínio Fraga, e são bastante conhecidos seus vínculos orgânicos com o capital financeiro. Mas também é sabido que o preferido de Luiz Inácio Lula da Silva para o comando da equipe econômica é Henrique Meirelles. E também é sabido os vínculos orgânicos que foram construídos por meio de uma burocracia sindical convertida em gestora dos fundos de pensão com o sistema financeiro. São formas diferentes, mas são formas diferentes de uma estratégia comum. Não é à toa que o debate político foi radicalmente esvaziado. A discussão estratégica desapareceu da pauta de discussão política e não está presente no debate eleitoral. Há uma polarização muito grande, mas esta polarização não ocorre mais entre pagar e não pagar a dívida externa, por exemplo. Esta polarização não ocorre mais, ou não discute mais, a respeito das elevadíssimas taxas de juros e do caráter fortemente rentista da economia brasileira.
A pauta da reforma agrária desapareceu do debate político. A exigência de verbas públicas para escolas públicas desapareceu da agenda. A retirada dos direitos previdenciários não está mais em discussão. O debate estratégico desapareceu. Bem, a discussão foi fortemente deslocada, é preciso reconhecer isto. A discussão foi fortemente deslocada para o terreno dos meios e dos ritmos. E é isto que está sendo discutido. E isto, a rigor, é uma renúncia ao futuro. Uma clara renúncia ao futuro. É isto que as alternativas presentes neste segundo turno estão nos colocando para decidir. Uma decisão que é sobre o presente, mas que nega um futuro possível. Eu gostaria de discutir, entretanto, um pouco sobre os futuros possíveis. Porque me parece bastante evidente que esta estratégia, que parece como algo indiscutível e inquestionável, já manifestou seus claros sinais de esgotamento nos últimos anos. Não se vai muito além do que já se foi, com uma proposta de crescimento. Pessoal, por favor. Ok. Pessoal, por favor, o debate já está em andamento, certo? Vamos respeitar as falas de todos. Eu sei como controla. Eu já participei de muito movimento e eu sei que, querendo, a gente controla. Por favor, Álvaro. Continua. Quando você achar que pode retomar. Bem, eu acho que nós podemos retomar um pouco as transformações pelas quais passou a sociedade brasileira nos últimos anos e procurar explicar exatamente o que está acontecendo no presente momento. Eu acho que para compreender os dilemas da sociedade brasileira é preciso retomar os acontecimentos de junho de 2013. Estes permanecem o grande enigma a ser ainda desvelado. A meu ver, a explicação mais convincente a respeito é aquela que procura explicar os acontecimentos de junho de 2013 a partir de uma crescente insatisfação de um jovem precariado. O que as estatísticas de emprego e desemprego têm apontado é certamente uma crescente formalização do mercado de trabalho e um crescimento dos níveis de emprego na última década. Mas também tem registrado que estas tendências se manifestam com maior intensidade naquela estreita faixa salarial entre 1 e 2 salários mínimos. A contrapartida desse crescimento foi, entretanto, um achatamento dos salários dos setores melhor remunerados das classes trabalhadoras, particularmente daqueles que recebem acima de 3 salários mínimos. E isto tem provocado uma distribuição de renda horizontal, um fenômeno que já havia sido identificado pela sociologia do bem-estar em suas pesquisas sobre o welfare state europeu nas décadas precedentes. Bem, a sociologia do trabalho tem apontado recentemente que as expectativas criadas na juventude por uma rápida inserção no mercado de trabalho são frustradas rapidamente pelo caráter precário dos postos criados. Os elevadíssimos investimentos pessoais em formação profissional não encontram contrapartida em uma inserção adequada e compatível com estes investimentos no mercado de trabalho. E a isso se soma a insatisfação crescente nos estratos superiores das classes trabalhadoras. Eram estas as forças sociais que poderiam ser encontradas nas ruas em junho. Jovens trabalhadores assalariados com rendimentos até 2 salários mínimos e estudantes sem perspectivas profissionais compatíveis com as suas qualificações. Uma revolta inorgânica e espontânea contra o sistema político, identificado
como o causador desta situação e uma ruptura importante com o passado. É este o recado de junho. Este recado de junho não encontra tradução em nenhuma das candidaturas existentes. Claramente. Continuará um modelo de acumulação centrado numa expansão do consumo, baseada em uma expansão destas faixas de até 1 ou 2 salários mínimos no mercado de trabalho. Se este modelo continua, evidentemente, aquilo que se expressou em junho voltará a se manifestar. Então, nós estamos aqui perante um impasse, claramente um impasse. E olhar para o passado não faz senão reproduzir este impasse ao qual se chegou. Eu espero que se possa fazer um debate político mais qualificado, olhando estratégias e olhando para um futuro. Renunciar a um futuro, eu acho que é um preço alto demais para pagar neste momento. Obrigado, Al. Só antes de passar a palavra para o nosso próximo convidado, só relembrar, né, que manifestações da plenária, do plenário favoráveis durante uma fala de um dos nossos convidados, o tempo dele será contado, corrido, sem compensar. E manifestações contrárias à fala de algum convidado será descontado e ele terá integralmente o seu tempo para falar, certo? Por favor, o pessoal que está em pé, tem bastante lugar aqui, para sentar aqui. Lá em cima também tem lugar, certo? Márcio. Olá a todos, nosso abraço fraterno, solidário, cumprimentando cada uma que aceitou o convite aqui da Unicamp para poder fazer parte desse debate, agradecendo desde logo a oportunidade, o convite. Gostaria também de cumprimentar aqui o Ademar e o Álvaro pelas participações e pela singularidade de fazer uma discussão mais aprofundada que fuja um pouco do debate como se estivéssemos num botequim. Não está ouvindo bem? Agora melhorou? Perfeitamente. Então, mas obviamente em 10 minutos sempre é muito pouco, então vou ser muito rápido aqui. Gostaria de inicialmente celebrar esse momento de consolidação da democracia brasileira, o mais longo período democrático que nós temos. Infelizmente somos um país de baixa tradição democrática, né? Mais de 500 anos de história. Estamos completando 48 anos de experiência democrática, então me parece um momento bastante importante. Essa é a 7ª eleição presidencial que realizamos desde a transição da ditadura para a democracia, e acredito que essa eleição é a mais importante eleição a ser realizada no mundo nesse ano 2014. Ela é importante não apenas para os brasileiros, mas é importante certamente na construção de um projeto que signifique uma mudança profunda no capitalismo que nós temos hoje. Então, acredito que essa eleição apresenta uma possibilidade não apenas para dar vazão aos interesses dos brasileiros, mas a atenção que o Brasil vem tendo no mundo em função do contexto em que o Brasil vive. E, ao mesmo tempo, também tem um certo paradoxo, porque vivemos, concordo aqui com o Álvaro, a pobreza do debate a respeito do que representam essas eleições. Esse debate vem sendo empobrecido, ao meu modo de ver, pelo predomínio da visão curto-prazista desenvolvida pelo critério neoliberal, que ganha dimensão cada vez mais pelo poder econômico, pela presença da mídia contaminada pelos interesses do mercado financeiro, e também pela ausência da presença da universidade num debate mais sério e aprofundado. A universidade, infelizmente, vem sendo contaminada por uma perspectiva aí pós-moderna de fragmentação das partes e que não nos permite ver uma visão do todo. As ciências sociais, por exemplo, estão devendo um bom estudo sobre o que está acontecendo com a estrutura social brasileira. Os economistas não são muito bons em interpretar isso, tá certo? Mas eu acredito que essa é uma particularidade do momento que nós estamos vivendo hoje, desse paradoxo de um grande momento eleitoral e, ao mesmo tempo, da fraqueza do debate. Frente a esse quadro um pouco alienante, eu gostaria aqui de oferecer alguns elementos de reflexão a respeito da importância das eleições e a continuidade desse projeto que se iniciou em 2003. E, a meu modo de ver, nós temos 2 elementos a serem considerados. Situando
as eleições nessa semana. Em primeiro lugar, em relação à questão externa, né? Nós, no Brasil, brasileiros, pertencemos a um sistema capitalista que estabelece o desenvolvimento de forma hierárquica e desigual, né? Nós não somos um país de um centro dinâmico, nós somos um país periférico e, na verdade, nós temos poucas oportunidades de nos reposicionar no mundo. Esses movimentos de reposicionamento do Brasil se dão em momentos históricos de crise, de conturbação, de tensão no próprio centro dinâmico. E o que nós estamos vendo na virada do século XX para o século XXI é um movimento de descentralização do centro dinâmico do mundo, possivelmente um deslocamento dos Estados Unidos para a Ásia, não é? Um enfraquecimento crescente da importância da União Europeia e dos Estados Unidos, não é? E, nesse sentido, o Brasil tem uma oportunidade histórica de se recolocar no mundo. Eu quero chamar a atenção que nós estamos vivendo, a meu modo de ver, um momento singular, comparável, guardado devidas proporções, a dois outros momentos que nós nos reposicionamos no mundo, como foi a década de 1880, quando o Brasil conseguiu colocar, né, por terra mais de 100 anos de regressão após o fim do ciclo do ouro, reconstituiu uma maioria política que, de certa maneira, moderna para aquela época, uma maioria anti-trabalho escravo, que tinha uma certa visão, fez reformas importantes, como a própria abolição da escravatura, o fim do Império. Um momento importante, como foi a década de 1880, que permitiu o Brasil se incluir, através do café, economia cafeicultora, como um grande produtor mundial, né? Apesar dos limites da sociedade agrária, etc. Um outro segundo momento importante foi a década de 1930, né? Também concomitante com a crise de 29, em que o Brasil reuniu uma maioria política em torno de Getúlio Vargas e construiu um projeto urbano industrial, né? Isso fez com que o Brasil, em 50 anos, se transformasse no 8º economia industrial do mundo. Não foi pouco o que o Brasil fez. Não obstante a forma com que se construiu essa maioria, a ausência de democracia, uma série de razões, nós tivemos, infelizmente, um Brasil que era a 8ª economia do mundo em 1980, mas o terceiro país mais desigual do mundo. 50% da sua população ainda na condição de pobreza. Enfim, não vou aqui descrever esse período. Mas estou querendo chamar a atenção porque, a meu modo de ver, nós estamos vivendo, a partir da primeira década do século XXI, uma singularidade, uma oportunidade do Brasil se reposicionar no quadro internacional e um quadro interno, né? Nós temos, certamente, aqui 3 aspectos a serem realçados em relação ao que seria esse reposicionamento do Brasil em termos internos e externos, né? Primeira grande marca, a meu modo de ver, desses últimos 12 anos, é a forma com que o Brasil se recolocou no mundo. Certo? O Brasil, historicamente, nunca foi um país de posições protagonistas em termos internacionais. Infelizmente, a imprensa que nós temos não tem dado valor devido, mas o que aconteceu? A Carta de Fortaleza, em julho deste ano, marca justamente a importância do Brasil, junto com os BRICS, na reformatação do sistema monetário internacional e das trocas. Não foi nada simples o que ali se constituiu, mas foi um momento político e internacional de grande significância, não é? Que, na verdade, nós estamos vendo hoje a importância que tem as relações sul-sul do ponto de vista do comércio, do investimento, que são superiores às relações norte-norte. Então, nesse sentido, depois de mais de 10 anos que o Brasil tentou reformular junto com outros países, por exemplo, o FMI, o Banco Mundial, sem nenhuma alteração, infelizmente, os Estados Unidos e a União Europeia estão satisfeitos com o que tem lá, e nós sabemos que é um sistema arcaico do ponto de vista da governança global, especialmente num momento em que vivemos um capitalismo governado por 500 grandes corporações transnacionais que dominam qualquer setor de atividade econômica, e há uma ausência do espaço público e da governança global. E o Brasil está construindo isso junto com os BRICS, não é nada simples, mas construir um embrião de sistema monetário, tá certo? De reservas e de compensações, e abrindo um novo espaço do comércio. Então, isso é um momento importante, a meu modo de ver, que deve ser destacado. Ademais, a reconstrução do sistema de defesa do Brasil. Nós somos um país com 16 mil quilômetros de fronteira seca, sem grande proteção, somos o maior país com o Oceano Atlântico e não temos um sistema de defesa, e, a meu modo de ver, nós temos vários sinais que esse sistema de defesa está sendo reconstruído no Brasil, não é, pelas articulações que eu não vou ter tempo aqui para falar. E ressaltar ainda as formas da diplomacia brasileira feita com países, por exemplo, devedores, em que o Brasil perdoou a dívida de vários países pobres e reconectou num comércio de novo tipo. Em 2002, o Brasil dependia 2/3 do seu comércio internacional com os Estados Unidos e a União Europeia.
essa situação se inverteu nos dias de hoje, né? Então é um sinal, a meu modo de ver, que o Brasil está construindo, junto com outros países, um protagonismo em termos internacionais, porque não acredito que dos Estados Unidos e da União Europeia sairá alguma alternativa à crise que vivemos hoje, a mais grave dos últimos 80 anos. Segundo aspecto que eu quero ressaltar em relação a esse reposicionamento do Brasil, nesses últimos 12 anos, está associado à reinvenção do mercado interno brasileiro, né? Quem acompanha os dados sabe perfeitamente o poder que passamos a ter das micro e pequenas empresas, né? Cerca de 70% dos empregos gerados no Brasil foi oriundo das pequenas empresas, as micro e pequenas empresas, que passaram a ser reconhecidas, não apenas do ponto de vista legal, pela introdução de um simples mais robusto, pelo MEI, microempreendedor individual, mas pela ampliação do crédito. Basta dizer que hoje quase 40% do orçamento do BNDES é voltado para micro e pequenas empresas, o papel do Estado nas compras públicas, que revigorou as economias locais, e está, de certa maneira, resultando num federalismo que precisa ser melhor estudado, um federalismo de novo tipo. Nós que estamos aqui em São Paulo estamos diante dessa polarização entre PT e PSDB, mas essa não é a polarização que nós vemos na maior parte dos estados brasileiros. É uma polarização que se verifica em torno de 7 a 8 estados brasileiros. Outros estados vêm num dinamismo econômico muito maior, e não há essa tensão que nós vemos aqui em São Paulo. Talvez isso precisa ser estudado. Estou vendo aqui o professor Wilson Cano, que é um dos grandes mestres estudiosos do tema regional, não é? Essa questão regional precisaria ser melhor entendida, porque, a meu modo de ver, nós estamos, de certa maneira, vivendo em alguns estados com sinais de decadências e outros estados com um maior protagonismo, que isso altera a estrutura do federalismo brasileiro, né? Mas basta dizer que essa é a primeira vez que São Paulo não teve candidato à presidência da República com certa capacidade de expressão nacional. Isso não é um mero acontecimento, né? Há problemas que nós precisamos considerar do ponto de vista do que está acontecendo nesse Estado, mas eu não tenho tempo. Mas quero ressaltar a importância, não é, o revigoramento do mercado interno por várias políticas públicas. E terminar aqui, antes que se encerre o meu tempo, que é o terceiro aspecto que, a meu modo de ver, caracteriza o reposicionamento do Brasil em termos internos, que é a reestruturação da sociedade brasileira, não é? A reincorporação, a incorporação dos de baixos, uma mobilidade social dificilmente vista na forma com que ela se apresentou por várias políticas públicas, do salário mínimo, políticas de crédito, políticas de ampliação do acesso à educação, que são, na verdade, uma demonstração de que a sociedade brasileira está se alterando de forma muito rápida e muito profunda. E essa alteração não tem sido muito bem entendida por determinados segmentos da sociedade brasileira que estão acostumados a serem um Brasil assentado na desigualdade. E enfrentar desigualdade no nosso Brasil significa enfrentar privilégios. E esses privilégios vêm sendo enfrentados ainda com dificuldades, com um parlamento difícil, tá certo? Pelo protagonismo que vem sendo evidenciado nesses últimos 12 anos. A derrota da presidenta Dilma significará não apenas uma derrota a um projeto de esquerda democrático no mundo, mas também o rompimento de uma trajetória que o Brasil se recoloca de novo tipo, interna e externamente. Muito obrigado. Agora nós vamos passar para a fase, né, de perguntas, né? Como foi anunciado no início, nós vamos ter 3 perguntas por escrito, sorteadas aqui. O Márcio ali tem quem ainda não entregou, para entregar, e a gente vai ter também uma pergunta oral, né, feita oralmente da plateia, e via internet, né? Então, primeiro, se alguém gostaria de fazer uma pergunta oral, 1 minuto. Não tem. Alguém escreve? Não sei, aí depois, porque aí dá tempo, enquanto o Márcio recolhe as perguntas por escrito, alguém para fazer alguma pergunta oral? Não. 1 minuto, uma pergunta. Está aqui no microfone, que está sendo gravado. Tá? A pergunta, lembrando que a pergunta vai ser respondida pelos 3 convidados. Tá certo? Todas as perguntas. Nós vamos ouvir as 5 perguntas e depois passar para a fala, né, dos convidados. Alô, boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar, já que a gente tem uma variação do espectro político, né, em relação ao parlamento, se vocês
vem alguma possibilidade, em termos de... já que estamos aqui na universidade, né, dá para aprofundar o debate. A gente vê esse clima de confronto, o nível baixo do debate, mas e para o futuro? Vocês conseguem ver alguma possibilidade de, no futuro, haver uma... Por exemplo, temos um segundo turno. Em vez de o que ganhar, deixar o que perder para fora do governo, por que o que ganha não convida quem perde para fazer parte da base aliada também? Ou seja, em termos de futuro, queria saber se vocês acham se isso é possível e se isso ajudaria a diminuir o clima de guerra que existe nas eleições atuais. Conclui. Obrigado. Obrigado. Cadê ele? Júnior, tem alguma pergunta pela internet? Não? Márcio, cadê o Márcio está recolhendo. O Márcio com a urna está recolhendo as perguntas. Ele não falou não. Por favor, o seu nome? Nicola. Tem pergunta aí? Tem duas. Então daqui as duas que a gente... E a... Ô Márcio, cadê a outra pergunta? A gente já tem duas, são três, a gente já lê as duas. Não, tanto faz. Não foi identificado quem fez a pergunta. Qual é a sua opinião sobre a condução da política externa durante o governo Dilma? A segunda pergunta, feita pelo Paulo Oliveira, né? Num dos meus raros momentos televisivos, assisti a um spot em que o candidato Aécio Neves promete não apenas diminuir a maioridade penal, como também duplicar as penas. Para além do óbvio, pelo emocional, haveria uma racionalidade por trás desta proposta? Como fica essa questão na visão das duas candidaturas? E que consequências tem a proposta para quem defende o voto em branco ou nulo? Então, como não tem mais perguntas, a gente passaria a resposta. Aldo? Qual o remédio para acabar com a corrupção? Então, essas são as perguntas. A gente passa a resposta dos nossos convidados. A gente agora, na primeira fala, a ordem foi o Ademar, o Álvaro e o Márcio. Agora a gente começa com o Álvaro, depois o Márcio e depois o Ademar. Você faz um comentário sobre coisa, 5 minutos para fazer um comentário sobre sobre todas as questões. Para cima ele demora um tempinho para ligar. Ou então você pega esse daqui. Isso vai ser. Nicolas, boa pergunta. Por que não fazem isso? Porque o meu argumento é justamente esse. Há uma confluência estratégica entre as duas candidaturas. Diga-se de passagem, isto era bastante nítido no começo dos anos 90, as pressões para uma aproximação em direção ao centro, tanto do PT como do PSDB. E isto naufragou, a meu ver, por razões de ordem política imediata. Mas a questão, eu acho que quem deveria explicar melhor são os outros dois colegas aqui colega aqui da mesa. Eu acho que, na verdade, há problemas, como eu disse, há diferenças importantes que dizem respeito aos modos e os ritmos de realização
deste programa estratégico. E eu acho que este é o ponto central pelo qual as diferenças aparecem. Não creio que vai haver um governo de coalizão nacional após esta eleição. Aliás, o que tudo indica é justamente o contrário. Vai haver uma radicalização da polarização existente e uma forte pressão para a constituição de dois grandes blocos parlamentares que se engalfinharão no Congresso em temas, em temas de conjuntura política imediata, em temas de políticas públicas de curto e médio prazo. Não há grandes debates estratégicos hoje postos na mesa. Sobre a pergunta que diz respeito à política externa, eu gostaria de agradecer a pergunta, porque isso me chamou a atenção um pouco na fala do Márcio. Bem, há um pulo aqui no argumento, há um vazio sobre o qual não se falou durante a campanha eleitoral. Bem, o governo brasileiro enviou tropas para o Haiti para o restabelecimento de uma chamada ordem. Bem, os haitianos não gostaram muito disso. Há fortes denúncias por parte do movimento sindical e popular no Haiti a respeito das violações, de estupros em massa, de direitos civis que são sistematicamente violados pelas tropas brasileiras em território haitiano. Todo o movimento popular e sindical no Haiti é contrário à ocupação por parte de tropas brasileiras no Haiti. E este tema não foi discutido. Diga-se de passagem, são os mesmos militares que foram enviados para lá que bloquearam os trabalhos da Comissão da Verdade no Brasil. São os mesmos militares que deram um cala-boca na presidência da República e disseram que no Brasil não teve tortura não durante a ditadura militar. Como prêmio receberam mãos limpas e livres para operar em território haitiano. É esta a nova diplomacia? De que diplomacia nós estamos falando exatamente? E onde está precisamente a novidade? A novidade é o direito de enviar tropas com a cobertura da ONU para reprimir os habitantes do primeiro país que decretou a independência e aboliu a escravidão no continente americano. Convenhamos, não é? É um pouco frustrante isso. E isso são coisas que nós precisaríamos estar discutindo no debate eleitoral. Mas, infelizmente, isto não está na agenda. Bem, sobre a maioridade penal e por que isso aparece no discurso do Écio Neves. Este é um tema bastante complexo. Aqui no Brasil se dá essa questão como favas contadas. Este fim de semana também tem eleições no Uruguai. Certo? O presidente Mujica, que muitos têm em grande conta, eu sou uruguaio, não tenho então grande conta assim. O presidente Mujica, que muitos têm em grande conta, acaba de declarar que é favorável à redução da maioridade penal. Esta semana fez esta declaração pública no debate eleitoral. Eu acho que isto, por parte de Aécio, é uma clara jogada, é uma tentativa evidente de reforçar os seus vínculos com um eleitorado mais conservador, do qual ele não quer abrir mão. Toda a campanha do segundo turno no Aécio está voltada para a franja entre 2 e 5 salários mínimos. É aí que vai se decidir esta eleição. Então, por um lado, a presidenta Dilma não quer perder o seu de 1 a 2, que já tem garantido, por outro lado, a Décio não quer perder do 5 para cima, que já está praticamente garantido na sua conta. Então, há sinalizações claras de um lado e do outro para estas franjas que não querem perder. E os vínculos de Aécio com esta franja política conservadora, eu acho que são bastante notáveis e evidentes. Márcio. Bom, agradeço as questões e vou pedir desculpa aqui, porque não vou ter condições de respondê-las como gostaria nesse tempo tão reduzido. Eu acredito que a trajetória dessas eleições deverão
na hipótese de uma vitória da presidenta Dilma, consagraram um rumo um pouco diferente daquele que nós observamos no seu primeiro mandato, né? Em primeiro lugar, porque o serviço que foi necessário fazer para organizar e articular, né, o ciclo de investimento que se esperava que se iniciasse ainda no primeiro mandato, ele está praticamente concluído, está próximo de ter resultados bastante efetivos, tá certo? Nós estamos tendo um desempenho econômico insatisfatório nesse ano, acredito eu, em grande medida, pelo próprio embate eleitoral, né? Porque nenhum empresário que faria investimento o fará quando tem um candidato ou alguns outros candidatos no primeiro turno que dizia que no Brasil estava tudo errado, tá certo? Que a inflação está disparada, que a economia está praticamente quebrada e que é necessário fazer um ajuste fiscal, elevar a taxa de juros, e isso significa, inegavelmente, a recessão, desemprego, queda da renda. Então, obviamente que nenhum empresário vai organizar uma decisão tão importante como o investimento, sendo que há a possibilidade de um candidato que defende esta visão vir a implementá-la uma vez eleito. Então, obviamente que os investimentos foram recolhidos, tá certo? Mas, a meu modo de ver, uma vez encerrada a eleição, e dependendo do resultado, se for a presidenta Dilma, nós poderemos ter um ano 2015 melhor do que fora o 2014, e um segundo mandato superior, porque acredito que o grau de exposição, não é? O tipo de tensão que ocorreu, fez com que, de certa maneira, esse governo vai ter que enfrentar a questão das reformas que não foram feitas nesses últimos 12 anos. E não foram feitas porque a maioria política que organizou e apoiou o governo do presidente Lula nos seus 2 mandatos e também da presidenta Dilma era uma maioria política que, no máximo, desejava repor aquilo que o neoliberalismo havia destruído, aquilo que os tucanos haviam desconstituído no Brasil dos anos 90, que foi o definhamento do Estado, não é? Que foi a geração de uma profunda desemprego, uma regressão social que nós vivemos, né? Vamos dizer que o Brasil, em 1980, era a 8ª economia do mundo, os tucanos entregaram esse país como sendo a 13ª economia do mundo, o maior desemprego de todos os tempos, 15% da força de trabalho desempregado, e os salários representando 39% do PIB. 12 anos depois, o Brasil se encontra entre a 7ª economia mais avançada do mundo, tem um dos empregos relativamente baixos, os salários representam 48% do PIB. Então nós recuperamos aquilo que o neoliberalismo, digamos assim, desconstituiu. Mas isso não é suficiente para construir um país protagonismo, como falávamos anteriormente. É preciso fazer reformas. E a mãe de todas as reformas é a reforma política. Se não for feita a reforma política, dificilmente se fará outra reforma, como a necessária reforma dos meios de comunicação. É impossível um país aprofundar a democracia, não é, com 10 famílias dominando os meios de comunicação. Talvez nunca tenhamos vivido um momento de tanta liberdade democrática em que os meios de comunicação pagam consultores, colunistas para falar diuturnamente contra o governo. Não é? Há um profundo desequilíbrio nesse sentido. Não é? Então a reforma dos meios de comunicação, reforma tributária, uma série de reformas precisam ser feitas, mas acho que a maturidade na esquerda de não apresentar projetos de reforma sem base social. Não podemos repetir os anos 60, né, que havia propostas de reformas sérias, exitosas, importantes, mas que sem base social resultou no golpe de 64. E nós vamos começar a ver, se porventura a presidenta Dilma, que eu espero que venha essas eleições, quais dos partidos que estão hoje na oposição defenderão a democracia. Porque a UDN, em 45, também era democrático. E nós temos uma parte da sociedade que defende a democracia desde que sempre sejam eles os eleitos. E eu quero ver agora, não é, depois do quadro eleitoral, como é que esses partidos vão defender a democracia, porque, vamos lembrar mais uma vez, que nós não somos, infelizmente, um país de tradição democrática. Ao Álvaro, sem poder questioná-lo, mas eu gostaria de lembrar que você precisa considerar na sua análise também a capacidade do Brasil receber os haitianos. Tá certo? Eu ainda, quando dirigi o IPEA, tive a oportunidade de estar lá no Haiti, e a tragédia daquele país. A presença brasileira, não sei se é bem essa que você aqui traduziu, não foi aquela que eu vi. Tá certo? Há uma demanda dos haitianos por uma presença ainda maior do Brasil. E o fato do Brasil receber uma parte dos haitianos, nem sempre de forma adequada, mas de uma forma que permitiu a inclusão deles, é uma demonstração que o Brasil exerce sim uma diplomacia muito diferente daquela que, por exemplo, era em que o ministro de Relações Exteriores tirava o sapato para poder entrar nos Estados Unidos. Certo? Nós temos uma relação exteriores, uma diplomacia que é altiva, tá certo? E é ativa, a meu modo de ver. A questão externa, eu acho que já debrucei sobre ela. O tema, então, da corrupção, tá certo? É importante que se diga, a corrupção é sempre um ato que é corrupção. Neste governo que está sendo, todas as informações, as denúncias estão sendo apuradas, inclusive cortando na carne
quando há aqueles que erraram, não há nenhuma denúncia que é colocada para baixo do tapete. Isso é importante dizer, nós estamos olhando a corrupção da forma com que ela se apresenta e procurando enfrentá-la. Corrupção tem em todos os países, tem em todas as instituições, tem muito no setor privado. Recentemente foi denunciada a corrupção, inclusive, na Cruz Vermelha do Brasil, uma coisa, já passei do meu tempo. Então, a corrupção é uma coisa que precisa ser enfrentada diuturnamente, tá certo? E não podemos escondê-la como foram feita no ano passado. Obrigado, Márcio. Bom, eu vou procurar responder as perguntas, mas antes eu vou comentar o meu colega Márcio da visão que ele teve do governo anterior, Fernando Henrique Cardoso. Na verdade, o que permitiu ao governo do primeiro mandato Lula definir uma política bem-sucedida, inclusive social, foi ter mantido o legado do Fernando Henrique. Né? Lula manteve, inclusive, o presidente do Banco Central. Né? Então, o legado da estabilidade macroeconômica, do fim da inflação, etc., foi mantido pelo Lula e que permitiu fazer as políticas sociais. Portanto, é preciso reconhecer isso. Mas eu diria, respondendo a pergunta do Nicolas, que eu concordo que é necessário ter essa posição de compromisso, de pensar, juntar as forças, etc. Né? Eu acho que é claro que numa campanha de polarização do jeito que está agora, seria um pouco otimista demais pensar, mas eu acho que é possível. É possível porque, especialmente o PSDB, sendo um partido social-democrata por convicção, né, de convicção, a social-democracia é justamente aquela que procura, que entende que o processo de mudança social só pode ser realizado e só deve ser realizado num ambiente democrático em que as forças dialogam, se colocam no debate, que o contraditório é permitido e que é preciso sim buscar consensos para as decisões mais estratégicas. Então essa na verdade é a marca da social-democracia, que é a convicção do PSDB, com certeza. A condição, sobre a política externa da presidente Dilma, eu acho que é bom que se procure estabelecer relações Sul-Sul, em especial com China, Índia, tá certo? E há muitos, especialmente com China e Índia, obviamente, nós acabamos tendo uma relação com a China, embora não da melhor possível, porque a China simplesmente se transformou no maior comprador, não que não deva comprar, mas o maior comprador de produtos primários brasileiros e o maior exportador de produtos industrializados para o Brasil. Na verdade, a expansão do consumo no Brasil foi em grande parte com produtos chineses. A indústria nacional perdeu espaço para a China. Então, essa relação Sul-Sul que o Brasil estabeleceu com a China na prática não foi a ideal para o Brasil. Mas o que eu gostaria de lembrar é que estabelecer relações Sul-Sul não implica cortar relações Sul-Norte. O Brasil tem muitas vantagens em continuar comerciando com a Europa, comerciando com os Estados Unidos, comerciando com o Japão. Então, a ideia de acordos bilaterais, que foi abandonada pelo governo Dilma em favor de acordos multilaterais, é um erro, foi um erro. Né? Todos os países estão fazendo. O Brasil só mantém acordo bilateral com Israel, com mais um país, três países, entre eles Israel. Não tem acordo bilateral com os Estados Unidos, não tem acordo bilateral com nenhum país europeu, a prejuízo nosso. Nós que estamos sendo prejudicados com isso. E acabou se curvando aos desejos do Chaves, da política do Mercosul, tá certo? Da política do Mercosul brasileira foi extremamente prejudicial para o Brasil. Redução da maioridade do Código Penal, eu acho que o debate está sendo ruim, porque ninguém levanta o fato de que, para chegarmos a uma decisão sobre a redução da maioridade penal, nós temos que perguntar quais são os países onde tem a redução da maioridade penal. Vocês olharem, todos os países democráticos
existe redução da maioridade penal. Todos. Todos. Então, será que é tão ruim assim? Será que é uma questão simplesmente de conservadorismo repressor? Todos os países, sem exceção. Na Suécia é 14 anos. Certo? Na Inglaterra é 12 anos a maioridade penal. Tá certo? Então, será que eles são loucos? Todos são loucos? E é bom lembrar que as maiores vítimas da criminalidade juvenil é a própria população de baixa renda. Finalmente, tem mais 10 segundos, a corrupção realmente precisa, para se reduzir, precisa de instituições fortes. É algo que é difícil, porque no Brasil, historicamente, houve uma tolerância com corrupção. Não é de um governo, nem de dois governos, é uma coisa que vem de longe, a tolerância com relação à corrupção. E é evidente que é preciso ter instituições fortes, capazes de enfrentar esse problema. E é preciso, efetivamente, não fazer política com essa moeda. Agora nós vamos entrar na fase final. Nossos convidados puderam ouvir aos outros e também as dúvidas do plenário. A gente passa agora para as considerações finais, aí 10 minutos para cada um, que pode comentar, inclusive, né, o que foi dito e comentado pelos outros debatedores. E a gente, seguindo aí o nosso rodízio da ordem, né, nesse bloco final, então seria o Márcio, depois o Ademar e depois o Álvaro. Certo? 10 minutos. Bom, então, essa fala final, eu vou dizer porque acredito que é necessário votar na presidenta Dilma, não na pessoa exclusivamente, mas no projeto que ela representa. E as razões de o voto na presidenta Dilma divido em três que me parece importantes serem considerados. Em primeiro lugar, porque a presidenta Dilma lidera um projeto de país, um projeto de governo, que tem uma unidade programática que pode ser percebida, inegavelmente, nesses últimos 12 anos. Isso não é algo comum no nosso país. É claro que tivemos até governos sob o regime autoritário, como fora, inclusive, uma parte do governo de Getúlio Vargas, sobretudo no Estado Novo, de 37 a 45, ou mesmo na ditadura militar, de 64 a 85, né, em que nós tivemos uma unidade programática, vamos dizer assim, mas sem a validação da sociedade, né? E esse projeto que a presidenta Dilma lidera é um projeto que está assentado na busca do pleno emprego, né? Que é, inegavelmente, uma característica das ditas sociais-democracias do segundo pós-guerra nos países desenvolvidos. Essa busca do pleno emprego tem sido inédita no caso brasileiro e uma referência internacional, especialmente quando nós consideramos o esforço que o Brasil vem fazendo para garantir a busca desse pleno emprego numa das crises mais graves do próprio capitalismo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, de 2008 a 2013, o mundo teria destruído 62 milhões de empregos. Nesse mesmo período, o Brasil gerou 11 milhões de empregos, né? O que é um inegável esforço governamental para evitar que os resultados da crise se abatam justamente pela população trabalhadora, né? Então, esta unidade programática em torno da busca do pleno emprego vem acompanhada de um processo, digamos, inédito nos últimos 50 anos, de combinar a redução da desigualdade social, da inclusão da sociedade, com níveis de inflação controlada e com uma boa administração das finanças públicas, não é? É um governo que possivelmente terminará esse ano tendo a inflação contida naquilo que se estabelece como meta de inflação. É bem verdade, no topo da meta e não no centro, não é? Mas há, evidentemente, uma opção em se combater a inflação de forma gradual e não de forma de choque, não é? Que, evidentemente, resultaria num comprometimento do nível de emprego. A inflação é uma preocupação constante, mas esses últimos 12 anos não deixam de tornar claro o compromisso do governo em manter a inflação dentro daquilo que está estabelecido pela meta de inflação, né?
ao mesmo tempo também em relação à questão das finanças públicas. Há, evidentemente, problemas, não quero negar isso, mas não há dúvida que o governo brasileiro vem fazendo um dos esforços grandiosos, para tornar as finanças públicas melhor administradas, como é o caso da redução drástica da dívida pública, da dívida líquida do setor público. O governo anterior deixou a dívida líquida do setor público ao redor de 60% do PIB, hoje ela está abaixo de 40% do PIB, é uma das mais baixas do ponto de vista internacional. O Brasil vem conseguindo fazer superávit fiscais, dos últimos 12 anos a média foi 2% superávit fiscal. Esse ano será talvez o segundo maior superávit fiscal do G20, Portanto, há um esforço nessa unidade programática de manter a administração da economia que permita buscar o pleno emprego, distribuir renda, sob controle das finanças e da inflação. Então, esse, a meu modo de ver, é um elemento importante ser considerado na decisão do voto no próximo domingo. O outro aspecto importante que eu quero considerar é que, a despeito da enorme presença do poder econômico, o governo da presidenta Dilma, junto com o governo do presidente Lula, vem se comprometendo num combate dos mais sérios à corrupção. Ninguém aqui pode estar confortável com as denúncias de corrupção que nós temos, tá certo? Mas essas denúncias não ficam apenas na imprensa, elas sofrem um processo de investigação através das instituições que o governo brasileiro, que a República Federativa do Brasil possui, seja pela Justiça, seja pela presença da Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Controladoria Geral da República, ou seja, a corrupção está sendo pressionada a ser revelada e possivelmente após as eleições nós teremos talvez um fenômeno muito parecido com o que ocorreu no início dos anos 90 na Itália, que foi chamado Manipoliti, que foi um fenômeno da corrupção que avançou sobre praticamente todos os partidos, e as denúncias que nós temos agora dão conta disso. Então teremos num cenário, uma conjuntura pós-eleitoral, tá certo? Grandes repercussões do ponto de vista do fenômeno da corrupção que precisa ser enfrentada. Tá certo? E ela tem que ser enfrentada de uma forma muito objetiva, muito clara, e a presidenta Dilma não tem escondido nada do que significa um processo decente de enfrentamento à corrupção. E a terceira razão, acho que eu até posso falar mais, agora estou bem contido, 5 minutos. A terceira razão está relacionada a uma questão muito importante, que é, a meu modo de ver, a liberdade de imprensa. Tá certo? Nós temos hoje os meios de comunicação praticamente com uma posição muito afinada em relação a uma postura, a um projeto, a um candidato, não apenas a imprensa nacional, mas também a imprensa internacional. Uma revista que no mundo econômico é reconhecido, a The Economist, fez uma opção, o que eu não acho inadequado, acho correto, é importante que os meios de comunicação declarem em quem são os candidatos, os valores que defendem, tá certo? E nós observamos um profundo desequilíbrio do ponto de vista da oferta de informações e análises pelos meios de comunicação. O Rui Barbosa sempre dizia que os meios de comunicação deveriam ser os olhos e ouvidos da nação. Eu acho que a nossa imprensa está com problemas de visão e está um pouco surda, mas o que interessa é que, não obstante, esse posicionamento da mídia no Brasil, não há, por parte do governo, nenhuma pressão sobre jornalistas, sobre meios de comunicação. Eu, particularmente, até sou crítico na forma com que o financiamento da propaganda do governo é feita, tá certo? Mas ninguém pode negar que as revistas mais críticas foram aquelas que mais receberam recursos do próprio governo, ou seja, não há perseguição alguma a jornalistas, não há intervenção alguma nos meios de comunicação. Então, a meu modo de ver, esse projeto que está em curso é um projeto democrático, um projeto que aceita, valoriza e fortalece as instituições. Esse é um preceito muito importante porque, volto a dizer, nós não somos um país de tradição democrática, tá certo? Não há intervenção alguma nos meios de comunicação, o que não significa dizer que nós não precisamos, a meu modo de ver, fazer uma profunda reforma dos meios de comunicação. Porque o que nós temos hoje, infelizmente, não é algo que possibilite a sustentação da democracia por um período longo nessa circunstância que nós estamos. Ainda ontem, um diretor de um dos maiores jornais do Brasil usou palavras de baixo calão para atingir um país vizinho ao nosso. Tá certo? Então, há realmente um desequilíbrio que precisa ser melhor normatizado. Então, esses três elementos, a questão da unidade programática, do ponto de vista da defesa do pleno emprego, a questão do combate sério, árduo,
doa a quem doer, diria Collor de Mello, não é isso? A questão da corrupção e a defesa da liberdade de imprensa são, a meu modo de ver, referências importantes. Agora nós temos desafios, que eu acho que precisamos considerá-los, né? Desafios em relação à questão demográfica no Brasil. Nós estamos, na verdade, diante de uma transição profunda na sociedade brasileira. A sociedade dos próximos anos será completamente diferente da sociedade que nós temos hoje. Então, é preciso que esse governo, o próximo governo que se inicia em janeiro, tenha bastante presente as questões de hoje e de amanhã. Quer dizer, a mudança demográfica significará para o Brasil um reposicionamento do ponto de vista das políticas públicas. Estamos diante de um país com maior longevidade, um país que vai viver 100 anos de idade, em média, os seus habitantes. Uma sociedade que altera dramaticamente a composição da população, não é? Cada vez mais famílias monoparentais. São realidades que, na verdade, pressupõem uma mudança, uma melhor definição das políticas públicas, um novo formato do governo, uma reforma do Estado que articule melhor as políticas. Então, são desafios importantes que eu gostaria aqui de chamar a atenção, assim como, a meu modo de ver, o desafio relacionado à mudança nas novas formas de riqueza, cada vez mais dependente do trabalho imaterial, que exige, a meu modo de ver, uma revolução ainda muito mais profunda no sistema educacional brasileiro. Não é? É preciso, na verdade, construir uma nova carta do trabalho, não é? Que aponte, por exemplo, o ingresso no mercado de trabalho depois de todos terem completado o ensino superior, não é? Estudar a vida toda. Eu acho que nós temos questões de profunda importância que o próximo governo não poderá deixar no segundo plano, e não tenho dúvida que esta maioria política em torno da presidenta Dilma é aquela que tem as melhores condições para executar um plano com essa profundidade, né? O mesmo, infelizmente, nós não podemos ver naqueles que tiveram a oportunidade de governar o Brasil e mesmo este estado de São Paulo ou o estado de Minas Gerais, não é? Que foram governos que aceitaram sempre a visão que o mercado resolve. E por isso que nós passamos a viver o racionamento energético no final do governo do presidente Fernando Henrique, e hoje convivemos com racionamento de água que nunca imaginaríamos que nós passaríamos uma situação em que São Paulo falta água e o Nordeste hoje tem água em abundância. Muito obrigado. Ademar. Bem, eu acho que o maior desafio é justamente um processo socioeconômico. O maior desafio socioeconômico brasileiro é manter um processo de redistribuição dinâmica da renda. O que significa um processo de redistribuição dinâmica da renda? Processo quando os salários reais, a massa de salário cresce de maneira a incorporar os ganhos de produtividade da economia. No período recente, houve uma redistribuição de renda parcialmente estática, ou seja, devido aos programas sociais, Bolsa Família, mas os programas de redistribuição estática da renda são limitados, porque dependem de verbas do Tesouro, etc. E nem é o ideal. O ideal é cada agente econômico, cada pessoa conseguir capturar ganhos de produtividade crescente. Então, a distribuição, e esse processo de redistribuição dinâmica da renda que ocorreu no segundo mandato do Lula, devido à expansão do emprego, não é? E também a esse fato que foi mencionado pelo Márcio, do colapso demográfico brasileiro, né? Tem um lado bom do colapso demográfico brasileiro, que é a chegada de um menor número de jovens ao mercado de trabalho. O lado ruim é que a transição demográfica brasileira foi rápida demais. Ocorreu aqui em 20 anos o que levou 100 anos na Europa. Isso vai ter consequências tremendas, inclusive a explosão da Previdência Social. Então há desafios muito grandes aí. Mas para que a distribuição de renda, dinâmica da renda, possa continuar, é preciso manter uma taxa de crescimento razoável. Sem isso, não haverá possibilidade de redistribuição dinâmica da renda. Primeiro ponto. Segundo ponto, não bastará manter uma taxa de crescimento razoável. A mudança hoje no mercado de trabalho, em função do progresso tecnológico, pela primeira vez na história, talvez, não, eu acho que é a primeira vez na história, o progresso técnico, poupador de trabalho, atingiu níveis superiores de formação.
desde o movimento ludista de quebra de máquinas na Inglaterra, né? A ideia de que a introdução de máquinas e equipamentos iria provocar desemprego tecnológico em grande escala não foi comprovada. Na verdade, a expansão da economia permitiu, né, que a destruição de empregos pelo progresso técnico fosse compensada pela expansão da economia. Esse quadro vem mudando. Há muitos analistas que consideram que, desta vez, as possibilidades de aumento da produtividade do trabalho são tão enormes, tão gigantescas, que nós teremos efetivamente um desemprego tecnológico mais estrutural. Seja como for, trata-se de cenários futuros. O fato que é certo, como vai ser o futuro não dá para saber exatamente, mas o que é certo é que a qualificação do trabalho, a qualificação do trabalhador ficou mais importante do que já era. Mais importante do que já era. E aí o Brasil está numa situação dramática, porque 70% da população brasileira é analfabeta funcional em algum grau, em primeiro lugar. Segundo, não há melhoras. Infelizmente, não há melhoras. Nos últimos 12 anos, não houve melhoras significativas. Quer dizer, continua o Brasil ficando em penúltimo lugar nos testes internacionais do PISA, etc. Então, há aí um problema sério. Claro que não é só culpa de um governo, é algo, eu diria, histórico no Brasil. Histórico, descaso com a educação, é algo que é secular. Nunca houve preocupação séria no Brasil com uma educação de qualidade que atingisse toda a população. Portanto, vem de longe, mas nos últimos 12 anos não houve melhora significativa. E aí há um grande desafio que deve ser enfrentado. Então, manter os dois lados, dois eixos para que o processo de redistribuição dinâmica da renda ocorra: crescimento econômico a taxas razoáveis e uma profunda reforma do ensino, começando pelo ensino fundamental, pelo ensino de base. Esse é o principal problema, não é o ensino universitário, é o ensino de base. O gargalo está aí, e esse gargalo não foi enfrentado, né? Não foi enfrentado. Portanto, eu acho que esse é um esforço que exige uma mudança de rumo, e eu vejo que a proposta, o PSDB tem uma proposta mais sólida nesses dois aspectos, será capaz, a meu ver, de enfrentar essa situação com um conjunto de políticas públicas que recupere a capacidade de investimento do Estado. Como eu disse na minha fala inicial, a capacidade de investimento do Estado brasileiro foi reduzida enormemente, né, no governo Dilma. O Estado não conseguiu, já além de ter definido um volume de investimentos inferior ao que deveria ter sido, não foi capaz de levar a cabo o que mesmo tinha prometido. Quer dizer, a maior parte do investimento público realizado no governo Dilma ficou pelo caminho, não se completou, um enorme desperdício. Então, acho aí uma variável fundamental que não vejo no horizonte que possa ser mudada de uma hora para outra. Então, acredito que a competência gerencial no investimento público vai ser um elemento absolutamente fundamental. A administração pública, uma boa administração pública, que não só no que diz respeito ao investimento, mas também no que diz respeito a todo o serviço público, é algo também que é preciso, tem um papel fundamental na qualidade de vida dos brasileiros, e a população está aí sofrendo, continua sofrendo praticamente as mesmas agruras no que diz respeito a serviços públicos fundamentais. Não houve melhora significativa no atendimento de saúde, não houve melhora significativa no sistema de transporte, etc. Então, há aí promessas não cumpridas. Portanto, eu acho que é hora de mudar, é hora de tentar um governo que possa enfrentar essa questão da administração pública mais eficiente. A inflação, evidentemente, é um fenômeno fundamental. O PSDB foi o responsável pelo controle da inflação, da hiperinflação.
tem como ponto fundamental a manutenção de uma inflação baixa, porque, como nós sabemos, os que mais sofrem com a inflação são as camadas de menor renda. Então, a questão distributiva, para voltar ao tema da distribuição de renda, não há possibilidade de redistribuição dinâmica da renda com inflação elevada, mesmo que haja crescimento, se a inflação voltar a crescer, essa redistribuição de renda vai ser comprometida, porque a inflação é o maior concentrador de renda de modo geral, não é? Então, a meta, a inflação está no topo da meta, há um risco sim de ultrapassar esse topo da meta. Então, a inflação é uma preocupação que deve ser levada em conta seriamente, e acredito que isso não foi feito de maneira adequada, e nós estamos com um risco sim de ter uma inflação acima do que seria necessário, do que seria aceitável, né? Acho que a questão da democracia foi mencionado aqui, os meios de comunicação. De um lado, um elogio à liberdade de imprensa no Brasil, mas uma possível reforma. O que seria essa reforma, né? O que seria essa reforma, né? Há uma ameaça que fica no ar de que essa reforma pudesse realmente representar uma limitação. Se há uma sobre-representação do poder econômico na imprensa, a solução seria aumentar os meios de comunicação de alguma maneira. Enfim, não é possível haver pelo menos uma intervenção, ocorrer uma reforma, entre aspas, dos meios de comunicação que implicasse uma redução da liberdade de informação. Acho que o modelo de governança nesse respeito, que é reconhecido pelo governo Dilma, por exemplo, que pelo menos não fala contra, quer dizer, há uma admiração, ou pelo menos uma solidariedade com governos autocráticos na América do Sul, que têm, de todas as maneiras, procurado controlar a imprensa. Então, essa é uma preocupação, que eu acho que tem que ser expressa. Na verdade, quando se fala em liberdade de imprensa, mas se demonstra uma simpatia por governos autocráticos que vêm cada vez mais limitando a liberdade de informação nos países, é algo também que deixa dúvidas. Creio que, nesse aspecto, o governo, se eleito for, do Aécio Neves, manterá realmente uma coisa rara. O Brasil não tinha tradição democrática, é um país que está se firmando numa tradição democrática, e eu espero que se mantenha assim. Obrigado. Obrigado. Álvaro. Bem, gostaria de reiterar o agradecimento pela organização deste evento e o convite para participar dele. Eu acho que é uma oportunidade importante, não apenas para trocarmos ideias, mas também para testarmos argumentos, né? Ou seja, para ver até que ponto as ideias podem ser tensionadas e em que medida a discussão pode nos levar a refletir e revisar certas opiniões. Quando me convidam para falar sobre conjuntura política, são poucos os que teimam com isso, viu, Paulo? Mas quando me fazem este convite, eu sempre termino lembrando uma frase de Antônio Gramsci. Na prisão, ele registrou, e ressalto o na prisão, ele registrou aquilo que era um mote de sua vida: pessimismo do intelecto, otimismo da vontade. E com isto ele nos queria dizer que, se a razão precisa ser cética para as possibilidades que a vida política nos oferece, o nosso agir, a nossa vontade deveria ser desprendida, deveria ser otimista, deveria encarar o futuro de frente. Nos últimos 20 anos, a meu ver, os governantes governaram com o otimismo do intelecto e o pessimismo da vontade. Sacrificaram uma perspectiva estratégica real
de mudança deste país. Esta perspectiva não está tão distante de nós, e não estava distante de nós em 1985, quando derrubamos a ditadura. E aqui há vários que devem ter participado daquelas manifestações. Nem o mais pessimista dos pessimistas, em 1985, olharia para frente e veria uma realidade como a que nós encaramos hoje. Nem o mais pessimista dos pessimistas veria um debate político tão pobre, tão desgastado, tão poucos argumentos olhando para o futuro. Ninguém se limitaria a discutir a gestão do presente. E é isto que nós estamos fazendo hoje, fundamentalmente. Discutindo diversas perspectivas de como gerir o presente. Nós precisamos romper com isto. Há várias maneiras de fazer isto. E eu creio que um voto de protesto nas urnas é uma destas maneiras. Uma maneira, diga-se de passagem, muito pouco eficaz. Muito pouco eficaz. Mas é preciso começar de novo a olhar para o futuro. É preciso recobrar o pessimismo do intelecto. E é preciso apostar no otimismo da vontade. Nós estamos perante uma situação no qual é claro um esgotamento de um certo modelo de gestão da economia. Daquilo que eu falei, de um modo de regulação da economia baseado na expansão da classe trabalhadora pior remunerada, aquela que recebe até 2 salários mínimos, e uma expansão do consumo por meio do crédito. Não se vai mais muito longe com isto. E eu acho que os economistas mais perspicazes, eu não sou nem perspicaz nem economista, mas os mais perspicazes já devem ter percebido isto. E trabalham claramente com esta perspectiva. Bem, quais são as alternativas para a esquerda? De novo, o pessimismo do intelecto e o otimismo da vontade. Nós precisamos reencontrar a estratégia. Nós precisamos reaprender a olhar para o futuro. Nós precisamos encarar os desafios que esta realidade política e social nos impõe. Mas não com este olhar taticista, não com esta política imediata que tem guiado as ações públicas nas últimas décadas, mas com aquele otimismo da vontade que é necessário, aquele otimismo da vontade em qual as pessoas se engajam em projetos reais. Eu até posso entender, com muito esforço, mas eu entendo o voto no mal menor. O que eu não consigo entender mesmo é a autoilusão. E além do voto no mal menor, o que eu tenho visto nas discussões contemporâneas são a autoilusão. E esta autoilusão implica um jogo de espelhos que traz aquela realidade lá longe, aquela realidade futura, para um plano do inalcançável, do impossível. E que com um otimismo do intelecto, que não encontra amparo numa análise circunstanciada da realidade, aposta única e exclusivamente na gestão do presente. Que pessoas um pouco mais velhas também, como nós que estamos aqui na mesa, e já um pouco cansados de tantos anos de luta política, às vezes pensemos que é necessário descansar um pouco e abaixar as bandeiras. Eu também, com um pouco de esforço, consigo entender. Mas o que me custa entender é quando os jovens fazem isto. Então, se nós podemos fazer um exercício de autorreflexão, a partir de uma perspectiva de esquerda, né, eu começaria relembrando que a perspectiva de esquerda é também uma perspectiva socialista. E esta ideia, embora não tenha aparecido no debate hoje, muito embora se fale às vezes de esquerda, de direita, de conservadores e progressistas, esta perspectiva eu acho que é a que nós precisamos retornar. Nós precisamos de uma política profana.
Nós precisamos de uma política estratégica. Nós precisamos de um horizonte socialista. Nós precisamos encarar o futuro de frente. E para isso faz mais sentido o pessimismo do intelecto e o otimismo da vontade. Então, se quisermos levantar bandeiras, e muitos também daqui levantaram as bandeiras em junho de 2013, é bom não esquecer por que razão vale ainda a pena levantar as bandeiras. As bandeiras não devem ser levantadas pelo presente. Levantar as bandeiras é fundamentalmente uma aposta no futuro. E é a renúncia a este futuro o que nós não podemos aceitar. Quando eu escuto os debates presidenciais, quando eu vejo a propaganda na televisão, quando eu leio os programas, porque eu me impus esta pena, talvez por ofício profissional, a renúncia ao futuro fica claro. E eu acho que isto não é mais compatível com uma perspectiva de esquerda. É preciso dizer as coisas como são. Ou a esquerda é socialista e radical, ou não é. É claro que nós podemos adotar uma perspectiva relacional, né? Ou seja, um é a esquerda em relação ao outro, certo? Então, Michel Temer é a esquerda em relação a Maluf. Bem, talvez nós poderíamos brincar, porque as relações são múltiplas, né? Aécio Neves está à esquerda do pastor Everaldo. Nós poderíamos ir fazendo uma série de relações. Mas tem uma perspectiva relacional, não uma perspectiva política. O que afinal quer dizer hoje em dia ser socialista? O que afinal quer dizer, se esta palavra assusta tanto, ela deve assustar porque ela não é pronunciada, não é? Se esta palavra assusta tanto, o que quer dizer hoje ser de esquerda? E eu diria, hoje, ser de esquerda é pessimismo do intelecto, otimismo da vontade. Mas uma vontade otimista, uma vontade pela qual vale a pena lutar. Porque lutar pelo presente, bom, isso que fiquem os acomodados. Chegamos ao fim do nosso debate. Gostaria de agradecer o Ademar, o Álvaro e o Márcio pelo debate. Gostaria de lembrar, né, que o debate foi filmado e assim que possível vai estar disponível na página da Unicamp, na íntegra, tá certo? E lembrar ainda, mais particularmente aos docentes, mas não só aos docentes, né, que além da importância, né, das eleições, na universidade nós estamos passando por um processo de reformulação dos estatutos. Dia 30 é o último dia para as propostas serem enviadas para a comissão, que vai sintetizar, e depois vamos voltar a ter um debate, que é importante participar desse processo, né? Nunca é pouco lembrar que o atual estatuto da Unicamp está repleto, né, de entulho da ditadura civil-militar, né, de 64. Então é importante participar desse processo. É importante participar das eleições, mas também é importante participar desse processo da reformulação dos estatutos. Obrigado a todos, né, e boas eleições a todos.